Desde os tempos atrás até hoje em dia, o café Luziânia nos traz alegria. De manhã bem cedinho, depois do almoço, à tarde e à noite, o café Luziânia é o mais saboroso. É tradição, pureza e sabor, é o café de verdade, o café Luziânia tem mais qualidade. Amigos da TV Santa Luzia, nosso espaço Conexão e continuando aqui falar sobre o oleiro e o vaso. É contigo, Roberto. Elda Paula, sou especialista emocional. Gente, eu quero fazer aqui um retrospecto da live anterior, beleza? Na vida, nós temos vários processos, passamos por vários movimentos de amadurecimento. E é legal, enquanto adulto, a gente também aprender por analogia. A criança, quando ela aprende associando as coisas. E nós adultos também, o processo também de aprendizado também é o mesmo. Então eu peguei o quê? Eu peguei o oleiro e o vaso, o processo de construção do vaso e os aprendizados que esses processos trazem na aplicação do nosso dia a dia. Então, entendemos que todo vaso ele tem uma função e é importante a gente enxergar além do barro. Quando você olha para um vaso pronto, você vê ali já tudo perfeito, fala que coisa mais linda e tudo mais. Mas antes ele foi um barro. Então, enquanto barro você olhar e enxergar um vaso perfeito, esse é o grande diferencial. E o que isso nos ajuda a entender? Que nós, apesar de nós somos um vaso. Eu adoro analogia, gente. Eu sou apaixonada por analogia. Teve esses tempos ouvindo uma das palestras que a gente aprende como? Pelos nossos filtros, né? Então tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto vai trazendo os filtros e eu vou percebendo as informações ali. E eu também gostei da comparação de um Porsche. Você, eu, somos um Porsche. Já viu um Porsche? Carrão, né? Carrão, uma máquina poderosa. Só que a gente se contenta às vezes ser um Fusca velho, impotente. E aonde está esse diferencial? Na falta da consciência. Eu e você fomos criados para sermos excelentes. Um Porsche, um vasão, um vaso memorável. Só que quando eu não reconheço os processos ou em que fase eu estou, eu entro em desespero. Tamanho desespero que é necessário o governo federal estipular um mês para um cuidado à vida. E esse mês nós celebramos esse cuidado à vida, porque deixamos de perceber quão valiosa ela é e os problemas tomam tanta proporção tão forte, tão grande, que a dor é imensa e muitas pessoas, e o número é cada vez maior, infelizmente, de pessoas que querem diminuir a dor. Então presta atenção, você passa por processos, eu também passo por processos. E quais são eles? Vimos 5, vamos relembrar? O primeiro é a escolha do próprio barro. Então, independente de quem você seja, você é um escolhido, você é uma peça. Às vezes, uma peça com mais rigidez, assim como um barro, com mais pedrinhas, com mais raízes. Uma peça que a história não favoreceu muito. Talvez você foi abusado, você foi rejeitado, você foi, de alguma forma, alguém te passou a perna, você foi traído. Existe aí. Você talvez seja uma dessas pessoas. Mas o importante é entender de onde você veio. Para quê? Passar pelos processos. Porque todo barro, se permite ser passado pelos processos, ele vira um vaso útil. E esse é o nosso objetivo. Então, o segundo processo seria o quê? A água. E a água, ela tem uma utilidade extrema, que é o quê? A limpeza, é essa purificação, é permitir-se reconhecer os seus erros.
olhar para esse passado com olhos de amor, de compaixão. A água dá esse poder de limpeza. Você já prestou atenção quando você está num ambiente muito sujo e joga aquele montão de água? Né? Independente, a água vai lá e limpa. Nós temos esse poder através da consciência. Um terceiro processo é o chamado de limpeza, onde pega-se o barro, depois de amolecido, vão ali com algumas ferramentas e faz o quê? Abre e com a espátula, com o estilete, abre e tira ali as pedrinhas, aí imagina o barro falando. Adoro ser criança, né, gente? A gente precisa ser criança. A criança, ela é ridícula, ela é infantil e ela é inocente. Acho que é inocente mesmo. Então não tem problema. Vamos imaginar o barro falando assim, faz isso comigo não, tá doendo. Às vezes a gente não faz isso com a vida. Vida, Deus, me socorre, tá doendo, o que que faço? Permita-se ser trabalhado, permita ser limpo. E o que que são as limpezas? Eu vou ler, tá, gente? Me dá licença porque é muita coisa que a gente carrega. Como pedrinhas, como raízes, que são representadas pelas nossas perdas, pelas nossas dores, pelos abusos, pelas traições, pelas marcas, pelas feridas, pela própria ira, pela própria maledicência, pela vitimização, pela culpa, pela angústia, o medo, a ansiedade, a baixa autoestima, a falta de confiança. É muita coisa que precisa ser limpa, né? Quanta coisa. Não é de rir, não. Eu sei que não é de rir. Mas a gente tem que rir para suavizar, porque o negócio é bem pesado mesmo. Todos nós carregamos isso. E um quarto elemento é o quê? Precisa ser amassado. E quando eu amasso, ele já está limpo. E quando eu amasso ele, são as surras da vida, né? Mamãe fala assim, que precisa apanhar para aprender. Tá? Então vamos apanhar logo, que acaba com esse sofrimento. Quanto mais rápido apanha, mais rápido aprende. Permita-se apanhar, fica resistindo não. Senão a gente não passa para a próxima fase. E aí, essa surra, esse amassar, nos torna maleável. E quando eu sou maleável, vamos pensar no barro, né? O barro não é maleável, eu sou ajustável, eu posso ser desconstruído nas minhas verdades que eu julguei ser importante. E o que é interessante a gente usar é eliminar a murmuração e a vitimização. Aí eu permito ser passado. E um quinto é o quê? Você ser deixado colocar na roda. Mesmo depois de limpo, mesmo depois de pronto, aí ele vai pegar isso tudo e bota lá na roda. E a roda, ela tem um papel importante, que na roda você coloca o barro e ele faz uma pressão de fora para dentro. Então a transformação acontece lá no interno e vai moldando para fora. E o vaso vai tomando a sua forma. E quando você acredita que está pronto, aí ele passa a mão na boca do vaso. E se bagunçar, tem que fazer tudo de novo. Lembrando que a nossa boca, ela tem poder. Para que você tem usado a sua fala? As suas palavras, ela têm poder. Elas têm muito poder. Tem uma pesquisa do Yokomoto, das águas, acho que é Yokomoto mesmo, um cientista que ele vai falando sobre as moléculas da água. No vídeo passado eu falei da planta, você fez o testezinho? É legal, é bem didático. No Brasil, uma escola fez do arroz, colocou arroz cozido para as crianças, e 2 potinhos diferentes, e foram ali, um elogiando e o outro xingando. O resultado do comportamento do arroz é diferente. E esse cientista, Yokomoto, ele percebeu que a água, as moléculas da água reagiam de formas diferentes. Tamanha é a força da nossa palavra. Entenderam os 5 processos que a gente tem que passar? Pois bem, faltam mais 5. E a gente vai ver aí no segundo bloco. Tomou nota deles? Toma nota, gente. É legal, porque a informação, se eu uso só um sentido, que é a audição e a visão, é pouco. Mas se você está usando mais sentidos, isso vale para estudar. Quem é estudante, gosta de estudar. Usa mais sentidos na hora de aprender algo. Então, tomar nota, você está usando o tato também, vai ajudar cada vez mais. Beleza? Eu te aguardo aí no segundo bloco. Um forte abraço. Novo aplicativo de mototáxi em Lusiânia. Conheça a Motoluz e o seu novo aplicativo. Segurança para o seu dia a dia. Com o aplicativo Motoluz, ficou ainda mais fácil solicitar o serviço de mototáxi.
Com ele é possível solicitar uma corrida com rapidez e segurança. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, fazer uma busca por Motoluz tudo junto e clicar em instalar. Com o aplicativo você pode solicitar ou cancelar uma corrida, acompanhar o veículo no mapa e até mesmo realizar o pagamento em dinheiro ou cartão de crédito. Acompanhe a Motoluz em nossas redes sociais. Motoluz, ao lado do Centro de Convenções em Lusiânia, pertinho do BRB. Entre em contato através dos nossos telefones. Motoluz, agilidade e qualidade no atendimento. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Superpão. Parque JK, próximo à Cúria. Elda Paula, sua especialista emocional. E muito feliz de estar aqui com você. Sabe por que eu gosto de estar aqui? Porque a gente conversa. Você fala assim, Elda, você está conversando com a câmera. Não, eu estou conversando com você. Eu entro na sua casa. Aí a gente troca ideia. Se você retornar para mim, vai ser um prazer imenso. Me dá sugestão de fala, me dá sugestão de assuntos aqui. É muito legal, gente. É muito legal essa energia. E hoje é quão fácil a gente conversar, a gente distribuir um pouquinho do nosso conhecimento. E conhecimento precisa ser distribuído, né? Einstein falava que a única divisão que causa multiplicação é o conhecimento. Então aquilo que você sabe, olha, a internet está tão fácil de ser usada, olha nós aqui, tão fácil, usa, abuse, distribua o seu conhecimento. Não retém não, bobagem. Esse negócio de ficar retendo as coisas só engorda. Engordar não é legal, né? Causa mal à saúde. Vamos distribuir para poder multiplicar. É uma conta meio louca, né? Eu que vim da matemática, então acho que isso é meio difícil, mas as coisas não funcionam na racionalidade. Por isso que eu estudo emoções. Saí do lado racional e vim para as emoções. Elas fazem mais sentido. E aí nós estamos falando do vaso e do oleiro, os processos de construção, os processos de construção, desconstrução, para uma construção muito mais assertiva. E um sexto processo que todo vaso passa, depois que ele é tirado, depois que ele é moldado, ele precisa tirar os excessos. Então o que o oleiro faz? Ele pega uma espátula e vai lá e tira os excessos. Tira as imperfeições do vaso. O que seriam as imperfeições para nós? Seriam as nossas preocupações, a nossa agressividade, o nosso falatório, a nossa compulsividade, a dúvida. E aqui vale lembrar, sabe Adão? Aquele do jardim? Pois bem, qual foi o maior pecado de Adão? Não foi o pecado da desobediência, foi o pecado da dúvida. Nós somos ensinados isso. Desobedecer é errar o alvo muitas vezes. Tá tudo certo. Agora, quando eu duvido, eu trago no meu coração a incerteza. E aí bagunça o nosso coreto. A dúvida é muito ruim. E aí nós precisamos entender que existem coisas desnecessárias que nós carregamos. E quando eu carrego um fardo que não é meu, uma preocupação que não é minha, isso se torna tão fadonho que muitos desistem. Então precisamos fazer o quê? Entender a nossa essência, entender a nossa simplicidade, aquilo que está ali dentro. Só que tem um grande inimigo chamado ego. Conhece ele? Pois bem, ele te ajuda, mas ele bagunça, ele atrapalha muitas vezes. Porque o mesmo ego que te protege é aquele que constrói um muro diante de si para te afastar das pessoas. E aí não vale a pena. Então, quando eu olho para dentro de mim e reconheço que eu preciso melhorar, eu preciso passar por esses processos, vai tudo bem, melhora-se mais. Então eu preciso retirar os excessos. Um próximo, que seria o sétimo processo, eu preciso passar pelo processo da secagem. O vaso está pronto? Não, ele está só moldado. E aí o que o oleiro faz? Ele retira ele da roda
e leva ele para um tempo de descanso, longe dos outros vasos. Ele fica nesse tempo de descanso, nesse tempo de refrigério. Sério, quando a gente passa por processos de autoconhecimento, tem momentos na vida que a gente precisa ficar sozinho. Só nós e a nossa essência, só nós e nossa essência, nosso Deus. Para que esse tempo de refrigério, esse tempo... E aí, esse tempo às vezes dói também. Porque você olha ao redor e você fala assim, gente, só eu estou pensando assim, mas está tudo certo. É o tempo necessário de amadurecimento. E esse tempo, ele pode até causar algumas rachaduras, mas sabe o que o oleiro faz? Ele vai ali e cicatriza. E aí, nós às vezes passamos por julgamentos nessa fase de estar sozinho, de culpa, de se julgando. Calma. Desenvolva autocompaixão para consigo. E aí, depois dessa fase, lembra, gente, a vida são feitas de fases. Alcançou essa fase? Vem uma outra fase do vaso, que é a mais importante delas. Sabe qual é? É a fase do forno. Imagina, o vaso prontinho, é colocado ali no forno, em alta temperatura, e ele precisa resistir bravamente. É aonde é testado se o barro está limpo, se todas as sujeiras foram feitas, se ele está bem moldado, se a construção dele foi eficiente, se a quantidade de água está suficiente. É ali que é testado. E aí, o que acontece? Esse vaso é colocado junto do forno, em alta temperatura, com mais vasos. Agora, se esse vaso, por alguma forma, de algum momento, ele falha, ele não aguenta, ele faz o quê? Ele explode. E quando ele explode, os vasos que estão ao redor dele também quebram. O que isso nos ensina? Que quando estouramos, quando fracassamos, a gente não vai sozinho. A conta é mais cara. Ou bem mais cara. As pessoas que estão ao nosso lado também sofrem. Não é só a gente, não é só o estilhaço não vem só para nós. E a alta temperatura ela é necessária. Mas e aí? O que eu faço? Eu jogo o vaso fora? Não. Sabe o que o oleiro faz? Ele recolhe os cacos para fazer novo vaso. Legal isso, né? Você é inteiro. Até seus erros fazem parte de você. Eu sou inteira. Roberto é. Nós somos inteiros. A nossa vida não é só feita de momentos felizes. Tem os momentos tristes. E é todo um contexto. Joga fora não. Não ignora os seus processos, não de erro, mas de aprendizado. E aí eu vou lembrar da palavra pecado. O que é pecado? No original, é errar o alvo. Vamos pensar, lembra da flecha? Quando eu arremessava a flecha e não acertava no alvo, a distância entre o alvo e a flecha, onde eu acertava, é chamado de pecado. Essa distância, o erro, a falha, a distância. Então, cara, faz parte da vida. E a vida fica mais suave. Passei por esse forno? Tô pronto? Não, o oleiro precisa de outras coisas. O forno é o quê? O forno é o 8º passo. E aí vem um outro processo, que é o quê? A estética. Olha que legal! O vaso tá pronto? Ele precisa ainda ter o acabamento. O interior dele está firme, mas ele precisa cuidar do exterior. Então ele vai adornar, ele vai pintar, ele vai cuidar. Então o externo o externo vai refletir o interno e não o contrário. Às vezes a gente pinta, né, para fazer de conta, mas o que funciona mesmo é o interno refletir no externo. E aí, qual que é a última fase, Elda? O vaso está pronto, o que eu faço com ele? Seja útil. Ele vai para algum lugar para ser útil, para cumprir a sua funcionalidade, para desempenhar o seu propósito. E os vasos, eles não são iguais, assim como nós não somos. Como nós aqui, por exemplo, eu falo, o Roberto grava, é essa troca. Eu não gravo, eu não sei gravar nada, né? Se for mexer com câmera, com digital, gente, pensa numa pessoa que tem dificuldade. O Roberto me ajuda nisso. Porque somos diferentes, mas complementamos um ao outro. Então, somos diferentes e beleza, ótimo por isso. E a gente vai crescendo junto. Cada vaso na sua singularidade. No seu efeito.
naquilo que foi proposto para ele. Só que a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Você já sabe para que você existe? Os seus aprendizados da vida, os seus erros, as suas fraquezas, as suas vitórias. Não serve só para você. Muita gente precisa entender como você superou várias fases da sua vida. Talvez hoje você não está numa boa fase, tudo bem. Olha ao seu redor. Tem gente que já superou esta fase que você está. E assim como o vaso, assim como o barro, ele foi utilizado de forma diferenciada, você também é utilizado de formas diferenciadas. Então, aceite os seus erros, aceite as suas diferenças, ok? Então faça o quê? Confia, entrega e aceita. Faz sentido para você? Um beijo no seu coração.